Depois de um fim de semana de rodada dupla, podemos falar de um campeonato mais encorpado. Começa agora o análise de GP de hoje. O fim de semana começa com Sérgio Sete Câmara nos surpreendendo com um qualify muito bom, tá? Você chegou a até imaginar que o Sete Câmara poderia chegar numa posição tão boa assim no qualify? Cara, não imaginei ainda mais nesse começo de temporada, né? A gente sabe que a RT é uma equipe que tem problema de desenvolvimento, tem problema de dinheiro, tem problema de tudo que é possível ter problema, inclusive do segundo piloto, né? Que é o Ticton. Não, ele é bom piloto, mas a personalidade dele de vez em quando atrapalha, né? Mas, cara, o Câmara teve um baita quali. A gente até imaginou que ele pudesse ir para a final, mas acabou caindo para o Verne. E mais ainda assim, foi um ótimo qualifying. Lembrou os tempos de Oliver Turvey carregando a Neil nas costas. Quarto lugar aí para ele. E agora a gente teve essa largada assim bem modesta na Fórmula E, tá? Só que, na minha opinião, o grande destaque dessa largada foi o Daruvala caindo de P15 para último. Você achou mais o que de interessante aí nessa largada da Fórmula E, além disso? Cara, me impressionou o quanto o Jake Dennis acabou largando mal e o quanto o Sete Câmara largou bem. Ele meteu o louco, não dá pra dizer outra coisa, né? Tentou ir pra segundo na primeira curva e acabou caindo pra quarto de novo. Eu acho que se ele consegue tracionar um pouco melhor, não mete o louco de tentar esse dive bomb incrível que ele tentou, né? Ele podia até conseguir um segundo lugar e, quem sabe, fazer o trenzinho dele e terminar uma posição melhor. Na corrida 1 a gente teve muitos destaques, mas eu queria comentar bastante sobre esse ritmo do Jake Dennis, tá? Ele simplesmente não demonstrou nenhuma dificuldade em gerir bateria, impor um ritmo forte a corrida quase inteira. A gente viu em alguns momentos até o Vergne tentando chegar, o Evans também, mas ninguém conseguia de fato acompanhar o ritmo dessa Andretti. E ficou só na corrida 1, mas foi impressionante. O Dennis teve um ritmo impressionante na corrida 1. Ele, em nenhum momento, ele se sentiu pressionado pelo Vergne e pelo Evans, que estavam batalhando pelo segundo lugar e tentando colocar pressão. Em nenhum modo ataque ele errou, perdeu tempo suficiente para perder a posição e terminou a prova com 13 segundos na frente do segundo colocado, o que para a Fórmula E é uma baita vantagem. É Mostra um que o Dennis absurdo. tá virando uma espécie de Verstappen da Fórmula 1, será? Entre os destaques da corrida 1, a gente ainda teve Evans e Vergne tentando se bater a corrida inteira, tá? Teve um momento até que o Evans ele aparentou tirar um pouco o pé, até para economizar mais bateria e guardar para o final, onde a gente vai falar um pouco mais à frente o que é que ele fez. Mas o que é que você achou dessa batalha deles dois pelo P2, que foi a única coisa que realmente alguém, tirando o Jake Dennis, conseguiu brigar pela corrida? Exatamente, cara, os dois vieram a corrida inteira, né? Volta e meia, um tava 1 segundo, outra hora entrava reta inteira no vácuo, outra hora um distanciava, mas eles não se desgrudaram a corrida inteira até a última volta, né? Até a penúltima curva. E o Verne, cara, conseguiu sobressair muito bem nessa disputa, não sentiu a pressão do Evans em nenhum momento, pelo contrário, o Evans meio que se pressionou para conseguir passar o pelo Verne e acabou cometendo o bobo que a gente vai falar disso logo a seguir. Um dos destaques da corrida foi o Cassidy impondo um ritmo relativamente forte na reta final, onde ele até chega a pegar o modo ataque, passar o Evans, assim, numa forma de negociação do tipo, ó, eu passo você agora com o modo ataque, vou tentar chegar no verde, se eu não conseguir te devolvo a posição, pique Alonso Alonso não, Hamilton e Bottas, porque Hungria 2017, aquilo ali, 2018, Foi Hungria 2017, eu acho isso. e não deu muito certo. Depois o Cassidy até deixa o Evans passar relativamente fácil, né? Não impôs nenhuma briga, como o Sam Bird até tentava colocar no passado. Então foi até um ponto positivo para a disputa interna, tá? Que esse ano deve ser muito acirrada na equipe principal da Jaguar. Mas vamos ver, né? Dois pilotos muito bons e o Cassidy já tá até um pouco na frente do campeonato. O Evans e o Cassidy são bons amigos, na real, né? São dois pilotos da Oceania, eles se entendem muito bem. E teve uma negociação nessa ultrapassagem. O Cassidy tentou chegar no Verne, acabou não conseguindo. Ele foi o último dos líderes a pegar o modo ataque, tá? Tem que lembrar isso. Então isso fazia parte da estratégia dele. Para a estratégia dar certo, ele precisava fazer isso. O Evans cooperou com o Cassidy, mas não consigo mesmo. Só comentando mais sobre a corrida do brasileiro, né? Do principal brasileiro na Fórmula E atualmente, já que o de Graça já tá um pouco mais velho. A gente viu ele conseguir ter um bom quali, tá? A gente já viu ele ter um bom quali ano passado em alguns momentos. A gestão de bateria foi horrível, a largada até que foi boa, tá? Ele poderia brigar por um P3, mas assim, o que ditou a corrida dele foi ir perdendo posição, tirando o pé onde estava para poder economizar bateria num carro que é muito ruim, carro que não aparenta ser muito rápido e gasta muita bateria. Então ele tem que realmente fazer um certo malabarismo ali para poder se manter em boas condições nas corridas.
O Sete Câmara tá na equipe que é a antiga NIO, né? A NIO tem um histórico de não conseguir gerenciar a bateria em hipótese alguma. A chance que ele tinha era na largada, né? Por isso que ele tentou aquele dive bomb para ir para P2, porque se ele segura o ritmo, ele acaba perdendo menos posições no final. E, infelizmente, é essa mentalidade que os pilotos da RT têm que correr, ganhar o máximo de posições possíveis no começo para perder menos no final. É, não tenho o que comentar, né? O carro do Sete Câmara para corrida não é um carro bom. Oliver Turvey, Dan Tickton, o próprio Sete Câmara, muita gente já sofreu nas mãos desse carro e eles dependem totalmente de um safety car, é inevitável. É uma bateria de Motorola antigo, né? E todo mundo Bateria de corre, celular que usa. todo Bateria mundo viciada. corre, todo mundo corre de Samsung e os caras correndo de iPhone aí. E o que a gente pode dizer que foi o momento chave da corrida, esse lance aí do Mitch Evans, tá? Ele passa reto, tentando mergulhar pra cima do Dennis de... Assim, foi uma leclercada? Você achou que foi uma leclercada? Cara, foi muito estranho, dá pra dizer que sim, foi uma leclercada, porque ele cometeu sozinho o erro, né? Ele guardou tudo pra última volta. Então, quando ele tentou passar uma vez e duas e não conseguiu, ele guardou tudo que ele tinha pra última volta. E em uma oportunidade, cara, às vezes você pode fazer uma dessas. E o Evans não teve a mentalidade de um campeão, né? Por isso que o Evans não é campeão, cara. Às vezes na Fórmula E, né, a gente já viu, pô, o Van Dorn e o De Vries ser campeão com apenas uma vitória, se eu não me engano. Então, constância é importante. E você fazer isso na última volta de uma corrida é muito importante, né? Porque depois na corrida seguinte ele acaba largando lá atrás. Isso praticamente acabou com as chances de campeonato dele logo no começo. E o caso até do De Vries, ele foi campeão justamente porque ele não abandonou, porque os quatro que estavam na frente dele foram abandonando gradativamente na corrida. E o campeonato caiu no colo dele. Sobre esse acidente, a gente pode até ver agora aí, ó, o Vergne, ele dá meio que uma fechada nele, mas não suja, tipo, é empurrar ele o máximo possível para fora da zona ideal de frenagem, na posição ideal de frenagem, para que ele cometa esse erro aí, falte grip para poder segurar o carro na pista na frenagem, ele teve que frear muito forte, perder um pouco a traseira do carro, ó, ele perde um pouco a traseira do carro e passa reto, porque se ele vira ali, ele roda o carro e podia sofrer até um acidente e a corrida ter um resultado ainda pior. Me lembrou aquela do Massa passando o Bruno Senna em Singapura, né? A diferença é que o Massa conseguiu passar e se manter na pista. A diferença é que o carro de Fórmula 1 tem grip, né? O da Fórmula E não tem nenhum. Tem nenhum grip. Você sai do traçado ideal, acabou pra você, cara. Você não consegue Exatamente. tracionar bem e não consegue nem contornar a curva bem. Ou você freia muito ou você só vai embora. Exatamente. Então, na corrida 2, a gente teve esse quali aí do que o Buemi fez isso daí que você vai ver agora. Olha só que incrível, hein? Ele estampa o carro no muro, ele prejudica muito o qualifying do Dennis, que acabou largando lá no fundo da corrida, tá? No qualifying do outro grupo. O Evans também teve um quali muito ruim, mas ali foi por culpa dele mesmo. Só que o Boemi aí acabou prejudicando bastante o Dennis, e isso pode desenrolar muito pro final do campeonato, porque o Dennis é quem compete diretamente pelo título, né? Junto Sim. com o Evans e o Cassidy. Sim, cara, o Dennis, ele tinha um ritmo absurdo na primeira corrida. Muita gente esperava que ele fosse fazer a pole pra corrida 2. Ele acaba não fazendo uma volta, uma primeira volta de segurança, né, que já coloca ele lá na frente, talvez a síndrome Enzo Fittipaldi, que a gente pode dizer. No final das contas, esse red flag que o Buemi causou foi prejudicial pra ele, né? O Boemi, no caso, ele nem largou. Na corrida 2, a gente teve essa super largada do Evans ou foi uma pipocada do Rowland? O que é que você achou? Do Evans não, né, do Cassidy. Mas, Do Cassidy. É a força do hábito. força do hábito. Cara, o Roland largou um pouco mal, ele acabou segurando o Robin Fries e o Cassidy, em contrapartida, largou muito bem. Só que na primeira curva vai afunilando e afunilando aos poucos e não cabe três E carros ali. 3 carros não É, cabe. O Evans e o então, Cassidy tava por fora. e aí o Cassidy teve a mentalidade que o Evans não teve e que o Sete Câmara também não teve na largada da corrida 1, né? Mas no caso do Sete, dá pra entender com o carro que ele tem na mão, mas o Cassidy fez o certo. E ele era sim o favorito para ganhar essa corrida. A gente sabe que a Nissan não é o melhor carro. O Roland acabou conseguindo essa pole aí no azar do Dennis e também um pouco no braço de eliminar os concorrentes certos, né? Nos mata-matas. E o Fries aí acabou tirando de lado e fez a corrida dele honesta, o que a Envision consegue fazer com esse powertrain também da Jaguar. E o grande beneficiado por aquela batida do Buemi, dá assim para dizer, foi o Erran Daruvala, que ninguém esperava pelo ritmo que ele apresentou nas categorias de base, que ele fosse lutar sequer pelos pontos na Fórmula E. Acabou não lutando, mas ele acabou indo para Super Pole na sorte, né? E largou em quinto. Foi o melhor entre os piores, né? Que são aqueles que foram eliminados da primeira rodada de mata-mata. E de quinto caiu para abandonar. Então, o Jahan Darúvala
você foi o destaque negativo dessa corrida 2? O Daruva, ele na Fórmula 2 já não era um piloto que sabia conservar bastante o equipamento, e na Fórmula E isso é fundamental. Então, não acredito que ele vai ter muito sucesso, mas na minha opinião já dá pra dizer que teve um começo melhor do que o do Giovinazzi na Fórmula E. Com certeza teve. Um ponto muito positivo nessa corrida, na minha opinião, no fim de semana inteiro, no caso a sexta e o sábado, foram os ritmos de Nissan e McLaren, tá? Que também usa o powertrain da Nissan. As equipes conseguiram brigar ali pelo um top 5, brigar sempre por bons pontos, inclusive eles chegaram no top 5 em todas as corridas, tá? Do fim de semana. E eu gostei bastante de ver, deixou até um pouco de um ar de equipes emergentes que podem sim brigar ali pela Maserati como a quarta força. Pode sim, cara. O Bird acabou fazendo uma ótima primeira corrida, né? Conservou bem o equipamento, guardou. Se não me engano, ele chegou na última volta da primeira corrida como o piloto que mais tinha bateria guardada, 4% ou 3%, e acabou ajudando ele a ficar no top 5. E o Roland fez a pole, né, para a corrida 2, então você largar na frente na Fórmula E, se você não despencar logo na primeira curva, é um grande passo dado para você, quem sabe, terminar no top 5 aí, caso você não seja nem a Cupra nem a RT. E agora, indo para dois destaques positivos e negativos ao mesmo tempo, a gente pode falar da corrida do Evans e do Jake Dennis, né, que acabaram largando lá de trás. O Evans só fez um qualify ruim mesmo, ele não estava no grupo do Buemi, que acabou batendo, mas o Dennis estava, ele foi um dos grandes prejudicados. Os dois largaram fora do top 10 e vieram remando o pelotão com tudo que eles tinham de direito, né? Eles têm os dois melhores carros da temporada, que é a Andretti e a Jaguar. E o que você achou aí da recuperação deles, Baiano? Largaram lá de trás, assim acredito eu, que o Evans ele não quis arriscar muito, porque ele tem carro para poder escalar o grid. Mas na Fórmula E, assim, é um pouco mais difícil de você escalar, porque requer muita gestão de bateria, você acabaria consumindo muito, tentando ultrapassar, então não valeria muito a pena, e ainda assim ele conseguiu chegar nos pontos, mesmo que seja a primeira posição dos pontos. Então eu acho que até foi uma boa corrida positiva para o quali que o Evans teve. O Dennis, assim, ano passado ele passou por momentos de dificuldade também no campeonato, teve etapas que ele não pontuou, e ainda assim ele conseguiu ter uma regularidade da metade para frente no começo para ser campeão. Então acho que isso daí também não vai também ditar exatamente onde vai chegar ele no campeonato. E outro destaque muito positivo, e dá para dizer a constância do Cassidy nessa etapa de Diriyah e o ritmo que ele teve na corrida 2 para vencer com tranquilidade, né? Ele não largou na pole, ele largou em terceiro, fez uma largada muito boa, acabou ficando em terceiro na primeira curva por causa daquele que afunilou, né, bastante a primeira curva, mas tu via as previsões antes da corrida 2 começar, ele era o favorito a vencer com 42%. Então, muita gente já apontava ele como o grande piloto da corrida 2 e dito e feito, ele foi. Então, a gente vai falar agora com vocês da tabela que tá aí bem à mostra para todos e o Cassidy, o único piloto que foi pódio em todas as corridas, tá? Um rendimento assim absurdo, tá? Rendimento de campeão e não tem o que discutir, veio para brigar por título, saiu da Envision justamente para poder ser campeão. O Cassidy, cara, ele é um piloto que, assim, todas as corridas, mesmo que ele não tenha o ritmo para vencer, ele tá sempre ali no meio do bolo, entre o top 5. E é um piloto que não costuma fazer cagada, né? Ele não tenta dar bombs, assim, que possam colocar a corrida dele em risco. Ele sabe gerenciar o equipamento e ele tem muita inteligência. Então, se ele continuar todas as corridas nesse nível que ele vem apresentando, tanto de velocidade, né, de sempre estar na média dos 6 primeiros, e a inteligência, que é o principal ponto para a Fórmula E, junto com a gestão de equipamento, ele vai ser o campeão com certeza. Vamos falar agora dele, Pascal Wehrlein, assim, um campeonato honesto, uma corrida muito boa no México, porém, diria, ele foi o contrário do que ele foi ano passado ele dominou nessa pista, e esse ano, assim, quali ruim, corrida sem muito brilho. Será que dá ainda para brigar pelo campeonato? Será que a Porsche vai reagir pro final do campeonato? É, na primeira corrida a gente pensou que a Porsche podia ser uma das grandes potências dessa temporada e agora em Diriyah a gente vê que talvez não seja bem assim, que seja talvez uma equipe inconstante. Então o Verlaine ele é um piloto que ele entende a Fórmula E, ele já está aí há um tempo. Ele sempre tem um ritmo muito forte, eu acho que ele é um piloto do tipo overdrive, né? Ele acaba pilotando mais do que a equipe permite, achando o ritmo em algumas situações, ele era assim na Mahindra, e vamos ver o que se espera, mas eu acho que dificilmente com a Porsche nessa inconstância vai permitir ele lutar pelo título. Agora descendo um pouco na tabela, vamos falar dele, Jean-Éric Vergne,
que é que você achou da corrida dele, da temporada dele? Assim, na minha opinião, a DS, ela vai caindo bastante de ritmo no final. O piloto vai tendo que levantar o pé na reta final para poder poupar a bateria. Então, talvez, eu acredito que não vai ser um carro que vai dar para ser campeão, mas para brigar por uma vitória ou outra no campeonato, talvez. A DS não é uma equipe que vai permitir eles lutarem pelo título, né? O Verne já conseguiu, não dá pra dizer que foi um milagre, mas ele fez uma ótima corrida 1, né? Com inteligência, para chegar no pódio. Não se colocou em risco, defendeu com maestria quando ele precisou defender e mostra que é basicamente isso que a DS vai ter que fazer o campeonato inteiro, né? Tentar largar lá na frente, gerenciar a bateria durante a corrida e no final defender, né? Como diz o Alonso, tell o Henrique to defend like a lion. Porque é isso que o carro da DS permite. Eles já foram campeões uma vez na época do próprio Jean-Henrique Verne na Gen 2, mas não se acharam ainda na Gen 3 e dificilmente vão conseguir arranjar alguma coisa com Verne e Stoffel Van Dorn. E agora falando do atual campeão da categoria, tá? Jake Dennis, ele assim, veio fazendo uma temporada constante, apesar desse problema nessa última corrida. É um nome que, na minha opinião, vai estar sempre vivo no campeonato enquanto ele estiver na Andretti. Então, eu acredito que apesar dessa posição dele na tabela atualmente, no final ele vai subir muitas posições, brigar pelo título com o Verlaine, com o Cassidy, talvez com o Mitch Evans. O Dennis é um piloto que teve esse começo de temporada um pouco inconstante, dá pra dizer, mas o ponto alto dele, né, é o mesmo ponto do Cassidy. A constância ao longo da temporada, ele não tem nenhum abandono. E isso é o principal. Eu acho que ele vai conseguir sim sair desse quarto, dar uma alavancada, quem sabe, talvez não lutar com o Cassidy a temporada inteira, mas ser uma espécie de Kimi Raikkonen, como ele foi pro Alonso lá em 2005, sabe? Sempre borbulhar assim e num vacilo que o Cassidy dá, ele pode chegar assim, quem sabe, a poucos pontos e ameaçar essa disputa pelo título. Continuando agora falando, vamos falar dele, Mitch Evans, 5 mais 5 igual a 10? 5 mais 5 igual a 10. É o campeonato calculador, é isso? É, exatamente. Quem olha a tabela parece que ele tá sendo um piloto constante, mas na real ele é constante em campeonato, mas inconstante dentro da própria corrida, né? Ele teve a chance de ir para segundo na corrida 1 e acabou desperdiçando até o pódio, foi para quinto, não fez um quali muito decente para o que se esperava dele, né? Para a corrida 2 e acabou terminando só em décimo no final. Ele e o Dennis tiveram que remar e só ele acabou chegando nos pontos. Então vamos falar agora do Max Guinther, tá? No top 10. O que é que você tá achando do campeonato dele? Eu tô achando o campeonato modesto, só que agora ele não tem um companheiro de equipe que dê pra comparar de fato quem ele é. Cara, não que com o Mortara já tinha dado para comparar alguma É, coisa, né? Mas o Ginter ele teve uma. Ele sempre foi um piloto assim muito rápido na Fórmula E, desde que ele chegou na BMW na época, e mostra que ele é um piloto que está amadurecendo com o tempo. Já venceu o Mortara, que é um cara que é experientaço assim na Fórmula E. Acabou, destruiu a carreira do Mortara, né? Tanto que o Mortara agora parou em qual equipe? Fatal Model. Parou na Fatal Model Mahindra, pô. É, Então, exatamente. mas ele tá fazendo um campeonato modesto, eu acho que é isso mesmo que a Maserati permite. E agora é ver, né? Porque ele vai carregar a Maserati nas costas, já que eles recusaram muitos pilotos para conseguir assinar com o Johan Daruvala. Ó, eu vou mostrar pra vocês vocês entenderem por que Fatal Model Mahindra. Eu vou colocar aqui na tela o escudo da Mahindra pra vocês entenderem por que Fatal Model. E agora vamos falar dele no momento melhor Envision. Assim, ano passado a Envision brigou pelo título, o Cassidy foi vice-campeão, então a equipe realmente pode se entregar um título mundial para alguém. Só que, na minha opinião, o Franz é um piloto limitado até para a Fórmula E, e o Buemi já não é aquele Buemi de antigamente. Então eu acho que com a saída do Cassidy eles não vão voltar a brigar pelo campeonato. E o Franz também não é o piloto para erguer a equipe de novo. O que, que É, você tá achando aí do campeonato dele? Cara, o Franz, ele é um piloto com a cara da Envision, mas ele é a cara de segundo piloto da Envision sempre, né? Sempre. Eu tô até surpreso o fato dele estar na frente do Buemi no campeonato, claro. O Buemi só tá atrás porque ele dá aquelas cagadas que o Buemi faz desde a estreia da Fórmula E, né? Uma coisa que ele tem em comum com o Nico Prost, além do nariz grande, é o quanto eles conseguem chamar batidas que destroem o final de semana deles, né? Afinidade com o muro. Afinidade com o muro, exatamente. Agora, a primeira surpresa ou não do fim de semana, tá? O Rowland tá ali logo no top 10 de Nissan. E eu acho que esse não é nem o principal ponto, porque a Nissan é uma equipe do nível da McLaren, da Maserati, e tá brigando ali no meio do pelotão. Só que o Rowland tá muito à frente da eterna promessa Sasha Fenestrais. Então eu acho que é um bom ritmo para ele, um bom resultado e também um pódio de Nissan na terceira corrida do ano também, depois de uma pole.
é pra se aplaudir de pé, tá? Mas assim, o campeonato tá no começo ainda tem muita água pra rolar. O Roland e o Fenestraz, pra mim, são pilotos do mesmo nível, tá? Os dois bateram na trave na primeira corrida de conseguir pontuar em 11º e 12º. Na primeira corrida de Diriyah, né, a rodada 2, acabaram não conseguindo ter um desempenho muito favorável, mas na corrida 3 já os dois pontuaram, né? Tanto o Fenestraz quanto o Roland fazendo a pole, que sim, foi impressionante, tem que se aplaudir o que ele fez, e mostra que quem sabe a Nissan esteja voltando talvez à sua melhor forma para lutar com uma Maserati ali pela quarta força, que é o que o carro deles permite, né? Maserati, DS, Nissan e McLaren são carros do mesmo nível, em que quando o piloto conseguir se adaptar melhor à pista ou o talento sobressair, é o carro que vai ficar na frente. E por fim, a melhor McLaren, o Jake Hughes. E assim, se o Bird perder pro Jake Hughes esse ano, aí já é pra aposentar, né? Se o Jake Hughes, cara, ele não é um piloto de topo, né? Ele não é um piloto de topo Nem a pau. e não é o cara que vai levar a McLaren para o primeiro título na Fórmula Com E. certeza Com não. certeza A não. esperança era que fosse o Bird. Por isso mesmo que eles contrataram um cara com a experiência do Bird. Mas a real é que ele tá tomando um vareio, assim dá pra dizer, do Hughes. Os dois, apesar de estar próximo do campeonato, a performance do Hughes tem sido sim melhor que a do Bird e ele tem tido sim mais ritmo. Então, Bird, volta pro Melhore, EC, melhore. melhore, ou caso no contrário, caso não consiga melhorar, volte pro EC, vá pro BTCC, porque você precisa de um chá de endurance aí, de turismo. Sim, até porque a gente observando bem, o Hughes ele fez um P7, um P11, que assim, pô, é difícil de um P11 para um P10 é pouca coisa. Ele praticamente pontuou, entre aspas, em todas as corridas, que foi por uma posição. Exatamente. E o P4 do Hughes foi um P4 de verdade, enquanto o do Bird foi meio que contando com o erro do Evans. Era para ser um P5 aquilo ali. Então, o Bird tá tomando um sacode em resultado de corrida, tá em ritmo, então acho que tá na hora dele voltar aos trilhos aí, porque é um bom piloto na Fórmula E. Tem certa história, né, de vice-campeão, mas tem. E tomara que ele consiga se reerguer aí, encontrar o caminho ou dar espaço para uma jovem promessa. Dá pra dizer que o Sam Bird começou a virar um Felipe Massa na época da Ferrari? Depois do acidente? Putz, eu acho que vai ficar entre um Felipe Massa depois do acidente e um Ricardo na McLaren. E agora vamos falar dele, Sete Câmara, vamos falar agora dos brasileiros. Sete Câmara, assim, campeonato honesto, ele saiu da segunda pior equipe para a pior equipe, né? Teoricamente. É. Então, na pior equipe, Sem apoio da NIO, a RT virou a pior equipe, né? Tá atrás da é a Mahindra. pior equipe. Aham. Tanto que o Tickton, ele tá atrás do de graça no campeonato. Então, é realmente a pior equipe. E o Sete Câmara, eu acredito que já provou que é um piloto que merece uma equipe melhor, que merece uma Maserati, que merece uma McLaren, entendeu? O Sete Câmara na Fórmula E é um bom piloto, tá? Realmente ele tira leite de pedra. Ele faz mais ou menos, assim, devidas às proporções, Fórmula E e Fórmula 1, mas meio que o que o Russell fazia de Williams, né, na Dá, Fórmula 1. dá, Claro, dá pra considerar comparando assim. as duas diferentes forças de campeonato. Claro que a Fórmula 1 é muito mais difícil de fazer aquilo. Mas o Sete Câmara vem fazendo mais ou menos o que o Russell fez de Williams. Então é um cara que merece muito uma chance na equipe melhor. Mas não sei como é que ele tá de grana, né? O que é que você tá achando do campeonato do Sete Câmara? Cara, é um campeonato, pra mim, um campeonato a la NIO, né? Agora a la ERT, que já economizou até na pintura e colocou o carro inteiro na placa-mãe, né? Que aí a gente tava comentando. Mas é isso que a RT permite pro Sete Câmara e é isso que ele vai lutar a temporada inteira, né? Quem sabe no qualifying fazer uma super volta, ir pra super pole, tentar avançar nos primeiros rounds e largar lá pro quarto, terceiro, quinto e segurar o ritmo, né? Porque não é uma equipe que tem uma gestão de bateria boa, sempre vai penar lá no final, pena muito, inclusive, tanto eles quanto a Mahindra quanto a Cupra não tem gestão de bateria nenhuma a ponto de se começar a última volta com 1%. Chegarem na penúltima curva com a bateria zerada e só na inércia, né? Pra Passa linha da de linha de chegada. chegada já e apaga. Pra linha, Passou da linha de chegada, apaga. apaga o carro. E o Sete Câmara tá mostrando que no mundo justo, né, ele seria o campeão de Fórmula 2 em 2019. Na frente do Não, Nick DeVries. outro ponto aí do Sete Câmara é tá bem à frente do Tickton nesse campeonato, que ambos têm mais ou menos a mesma experiência, né? O Sete Câmara tem um ano a mais, mas o Tickton já adaptou a Fórmula E. E tomar esse vareio assim do Sete Câmara, o Tickton, que na minha opinião é um bom piloto, tá? Não para não é nível Fórmula 1, mas algo abaixo, algo próximo abaixo disso. Então ele é um cara que talvez seja o quê? Um pouco abaixo do Drogovic, o Tickton. Ele é um pouco abaixo do Drogovic, cara. Ele fez danos bem decentes na Fórmula 2, então não dá pra dizer que ele é um piloto ruim.
Se a gente for Não é. comparar com pilotos de Fórmula 2 atuais e que subiram assim para Fórmula 1 como reserva ou não ficaram, velho, ele tá no nível de um Enzo Fittipaldi da vida. Então, assim, o Sete Câmara bater num cara desse nível, na minha opinião, é um feito incrível, tá? A gente tem que elogiar bastante a temporada do Sete Câmara. Lucas de Grassi, meu filho, aposente. Não sei se como é que tá ele psicologicamente, se ele tá testando alguma coisa nova, que às vezes rola disso, mas quase 40 anos, tá? É uma categoria muito competitiva. Chega uma hora que o piloto realmente já não tá no nível tão bom. Talvez tenha sido esse momento, chegou esse momento do de graça, mas claro, é só minha suposição, uma opinião minha. O que você acha do campeonato de graça até agora? A gente tem que comparar bastante com os resultados que o Nico Miller fez ano passado de Cupra e com o que ele vem fazendo esse ano, né? O Nico Miller foi a primeira Cupra a pontuar ano passado, salvaram ele de terminar o ano zerado. E mesmo que a Cupra não tenha um ritmo e uma gestão de bateria boa, o Miller sempre dava uma que o Sete Câmara tá fazendo, de às vezes conseguir largar em uma top 10 e segurar o ritmo. E aproveitando de uns vacilos de algum, pode pontuar, só que se não é o caso do Lucas de Grassi, né? Pelo contrário, está sendo Lucas desastre essa temporada. Abandonou a primeira, batendo sozinho no quali, ficando sem ritmo. Agora na roda 2 em Díria, ele mal apareceu, não apareceu sequer uma vez na transmissão, ficou em 19º e 17º. E se ele não estiver testando alguma coisa, tentando guiar o desenvolvimento da Cupra, eu não sei o que ele está fazendo na Fórmula E, né? Pelo menos não em uma equipe assim. E vamos finalizar falando dele. Assim, o Antônio Félix da Costa, na minha opinião, é o pior rendimento barra Carreira. carro do grid. Não, do grid, assim, o cara tem uma Porsche. E o companheiro venceu a primeira corrida. Beleza que ele abandonou fazendo uma burrice pra cima do próprio Nico Miller, né? Isso. Um mergulho, assim, totalmente descabido. E sem ritmo nenhum, sem quali pra fazer, sem um bom quali também nessa corrida 2 e 3. Então, pior rendimento da carreira dele, o Antônio Félix da Costa, ele não se adaptou à geração 3 do carro da Fórmula E, não fez nenhuma boa temporada, só que essa tá passando dos limites do aceitável. A gente vê o Verlaine em segundo, né? E o Félix da Costa empatado em último com a outra, com uma galera ali, né, na real. Mas, cara, o da Costa É ele é a um turma piloto, dos 0 pontos. a turma dos 0 pontos, mas ele é um piloto que tem nível para se recuperar. O da Costa é sim um ótimo piloto. Não condiz, né, a posição que ele tá com a carreira dele, com o nível de pilotagem que ele ainda pode apresentar. Recentemente ele foi campeão e ele é sim mais piloto que Nico Miller, ele é sim mais piloto que Eduardo Mortari, ele é sim mais piloto que Fenestraz, que Norman Nato, que Sam Bird, que Jake Hughes, que Oliver Rowland. Quem sabe até mais piloto que o Buemi, só que não se achou nesse carro, não se achou na equipe Porsche e a gente espera que ele se recupere, né? Só isso. Será que ele já não foi mais piloto que essa galera? Então, pessoal, esse foi o Análise de GP. Curte, compartilha, comenta e até a próxima.